fala do pau-brasil, se fala do tabaco, se fala da cana. Nunca se fala na baleia, né? Foi a baleia que tirou o Brasil da escuridão. Pesca sempre foi uma atividade que vem dos primórdios da cidade. Você tem relatos do século XVI que nos fins de semana todo mundo ia para a Baía de Guanabara pescar. Já a baleia era um bicho mais complicado de ser pego. Há relatos que dizem que as baleias abundavam na Baía de Guanabara qual carpas num viveiro, né? Tinha engarrafamento de baleia na entrada da Baía de Guanabara. Entravam e saíam tantas, eram dezenas de baleias. Essa caça desenvolvida fortemente no Brasil colonial tem reflexos até hoje, né? A baleia franca do sul até hoje não se recuperou dessa caça. Na nossa época era coisa mesmo primitiva mesmo. Era o barco feito de madeira, ó, de toco, de pau. Nós entrava num toco de pau aí para dentro aí e ia para poder sobreviver. É um quadro bastante didático que ilustrava uma das indústrias mais florescentes no final do século XVIII. Você tem no quadro desde a baleia, nadando na baía tranquilamente, ela sendo caçada, ela já caçada, esguichando sangue, depois sendo rebocada para a ponta da Armação em Niterói e lá sendo cortada e desmanchada. Isso se dava inicialmente onde hoje é a Praça Mauá, na cidade. Mas, pô, o cheiro era horrível, era insuportável. Então o cara foi convidado a se transferir para a chamada Ponta da Armação em Niterói. Falam também que a iluminação fedia, o óleo de baleia cheirava mal. Então, isso deveria fazer parte da mistura de odores que a cidade emanava e que perdurou, malgrado, até o início do século XX. Então, na época do Brasil colonial, né, essa região do sudeste do Brasil era uma importante área de reprodução de baleias, jubarte, baleia franca. O trato da baleia, como então se chamava, o negócio da baleia, era um monopólio da coroa. Essas licitações, né, para a pessoa que adquiria o direito exclusivo de explorar a baleia, né, nunca era muito clara, sabe? Era em asta pública, era uma espécie de leilão, mas sempre ganhava quem era amigo do rei, né? A caça se dava de uma forma bastante cruel, né? Os pescadores sabedores que o par mãe e filhote, né, era muito coeso, né, ou seja, as mães cuidam do filhote, né, com muito afinco, eles se aproveitavam da falta de destreza dos filhotes, se aproximavam deles e arpoavam o filhote. No momento em que eles arpoavam o filhote, a mãe imediatamente se aproximava do baleote e da própria embarcação. E com isso ela também era fisgada. Porque o processo era terrível, né? A baleia era arpoada e sofria horas até morrer. E ela foi explorada de uma forma absurda, né? Se calcula que em torno de 200, 300 baleias por ano, né? Eram mortas só nessa armação aqui de Niterói. Quando eu cheguei aqui, os pescadores que tinham aqui já tinham 80 anos aqui. Eles já tinham 80 anos aqui. E essa história que eles passavam para nós era dos avós deles, que contavam para eles. Eu já cruzei com muitas e muitas dezenas de vezes. Muitas e muitas dezenas de vezes. Com muitos tipos de baleias. Muitos tipos aí fora aí. Certo? Inclusive a orca. A orca é aquela preta que tem aquela lista branca com filhote. Eu até fico feliz quando eu vejo ela perto do meu barco, circulando em volta do meu barco, até fico feliz. Parece que você está mais protegido, ela está perto de mim. Eu cheguei mais perto e eu vi que ela
elas se comunicavam uma com a outra, que as grandonas pulavam em cima das pequenas. Só que as pequenas iam pro fundo. E ficava tipo uma coisa incrível, cara. Eu nunca vi isso. Pra mim foi uma novidade, eu nunca vi isso acontecer. Nós estávamos ali puxando peixe. Aí, olha lá, ó, aí soltava aquele golpe da... Aí, ó, a baleia. Aí ela levantava, quando ela levantava é a orca. Aí quando não era orca, era cachalote. Era baleia cinza, tá entendendo? As baleias mais abundantes nessa região eram justamente a baleia franca, austral, né, e a baleia jubarte. Essas duas baleias são baleias que usam muito a região próxima à costa. Ou seja, são baleias que chegam muito próximos a regiões de praia, né? Entram nas enseadas, entram nas baías, né? E até por isso eram as baleias que os pescadores, né, diziam ser as baleias melhores a serem caçadas, justamente por essa proximidade. E você sabe por que essa pedra chama arpoador? Pedra do arpoador, né? Ou seja, é óbvio que essa pedra estava ligada à pesca da baleia. Aqui no arpoador, as menores encostavam muito na pedra. Os caras usavam umas lanças, né, pra matar ela, entendeu? Ali da ponta do arpoador é alto. Ali era alto. E os índios, eles armavam aqueles arpão grandes de madeira que eles faziam e ficava na ponta da pedra. Eles arrumavam um jeito e ficavam em cima da ponta da pedra, porque ali elas passavam perto da ilha. Quando elas passavam perto da ilha, eles jogavam aquele no centro da cabeça, onde ela solta o suspiro. Conta-se que a Pedra do Arpoador foi assim batizada porque até no século XIX você ainda podia arpoar baleias simplesmente ficando ali do alto da pedra com uma lança na mão. Eu particularmente acho muito difícil, né, que se conseguisse arpoar baleias desse tipo de pedra, né? Eu acho que era mais provável que essa pedra servisse como um ponto de observação. Na minha opinião, juntou essas duas coisas. O formato da pedra, que parece um arpão, e o lugar onde eles observavam a passagem delas em direção à Bahia, né? E lá eles estavam, ó, tá chegando baleia. Independente do que for, é incrível que as pessoas assim não associam, né, o nome Pedra do Arpoador. Porque a baleia está desaparecida da história brasileira, como se ela não tivesse tido a importância enorme que teve. Eu já comi carne de baleia. Encalhou uma que tentaram tirar muita gente, empurrar e tudo, mas não conseguiram. Morreu. Não tinha recursos para poder pegar aquele animal tão grande e tirar logo da areia. Isso o senhor viu? Eu vi não, eu comi da carne. Os antigos sempre falavam que a baleia era comestível, que não sei o quê. Pra mim, acho que eles nunca comeram baleia. Eu cheguei a cortar um pedaço, botei lá, fiz lá, cozinhei, mas não gostei não. Não gostei. Ninguém gosta muito de carne de baleia. O que eles gostam mesmo é de uma iguaria, mesmo, que é a língua de baleia, né? Na verdade, o principal alvo da pesca comercial era exatamente a gordura e não a carne. Do nosso lado tem uma linda parede de pedra e óleo de baleia. Eles montavam aqui as estruturas de madeira, chamados taipás, né? Os escravos faziam isso, colocavam as pedras e depois jogavam o óleo de baleia que ia descendo por capilaridade, ocupando todos os espaços. Isso aqui, quando seca, é indestrutível, né? É praticamente uma obra eterna. Os prédios do século XVIII continuam de pé. As construções que caem são as construções do século XX. A partir de 1790, o vice-rei Conde de Resende começou a iluminação pública do Rio de Janeiro com candeeiros a óleo de baleia. Então, a baleia já era pescada desde o século XVI para fornecimento de material de construção, então agora servia também para a iluminação pública.
Um animal sozinho podia propiciar cerca de 6 mil, 7 mil litros de óleo, né? Então era um grande volume, né? E interessava muito a questões comerciais que se davam aqui em torno da pesca da baleia. A cidade do Rio de Janeiro, uma cidade escura, violenta, perigosa, ao contrário de hoje em dia, né, que é essa maravilha. E a partir do chamado óleo de peixe, como se chamava, extraído da baleia, é que o Rio de Janeiro ficou um pouco mais civilizado à noite, né? Essa iluminação pública foi em grande parte recolhida quando a corte chegou. Dom João mandou pegar todos os candeeiros e colocar no caminho para São Cristóvão, que ele recebeu a Quinta da Boa Vista como doação, e ele tinha medo que a carruagem dele caísse no pântano da Cidade Nova, então ele botou todo o caminho iluminado com os candeeiros da cidade. Esse caminho ficou conhecido como o Caminho das Lanternas. Hoje, parte dele é a Avenida Presidente Vargas. Debré tem uma aquarela famosa, né, Ocupações da Manhã, que mostra um grupo de escravos da Rua da Ajuda trocando o óleo de baleia de uma luminária. E é curioso, né? Um carrega o recipiente, o outro faz a limpeza. Isso tinha que ser feito diariamente em todos os candeeiros da cidade. O óleo de baleia prestou ótimos serviços à cidade do Rio de Janeiro, até que, a 25 de março de 1854, começa a iluminação a gás aqui no Rio de Janeiro, iniciada pelo barão, depois Visconde de Mauá. Era um cara à frente do seu tempo, era um cara que sabia que o gás era sustentável, enquanto que o processo de óleo de baleia era insustentável. Tanto é que a baleia foi virtualmente exterminada, né? Quando você caça baleias em idade reprodutiva e seus filhotes, você faz com que haja um declínio rápido da população. Para que você tenha ideia, uma baleia tem um filhote a cada 2 anos. Ou seja, um filhote. Recompor esse estoque é muito demorado. Foi uma indústria predatória que causou danos irreparáveis ao ecossistema da Baía de Guanabara. Então, se faz necessária uma conscientização para que salvemos a Baía e ela deixe de ser uma poça para ser a Guanabara, o seio de mar dos índios. O melhor é ver ela livre na natureza dela, porque ali é dela. Que é muito melhor e mais lucrativo ter esse bicho vivo do que virando isca para gato, né? Porque você sabe que produzem comida para gato a partir de carne de baleia no Japão. Jamais comeria, talvez beijasse uma língua de baleia com ela viva ainda, né? Porque eu amo baleias. Porque ela não pode ser comida, ela não pode ser... tem que ficar lá na água. Porque ela dá atrativo para a população olhar, ela acha bonito, que ela faz uns loop engraçado. Isso é um peixe que é inteligente, tanto que eles colocam no aquário. O peixe entende tudo, faz tudo que ele quer. Então, um peixe que não deveria fazer isso. Usasse outros para alimentação e esse para diversão. Pela minha visão de pescador, eu na água eu vejo uma coisa espetacular, uma coisa... Tem nem modo de dizer, como é tipo assim, um cometa vivo passando por cima da água. Eu acho assim, se faz cometa no céu, então, tipo assim, ela passa, ela faz umas coisas lindas, cara. E você tem que ver ela à noite. Parece que ela solta as bolhas de água, assim, parece aquelas bolhas, parece que sai aquela mais brilhante, assim, entendeu? Noite de lua cheia, então, melhor ainda.